A partir de amanhã, o governo Biden vai reativar mais uma política de imigração da era Trump. Levantamento mostra que parlamentares brasileiros são os com o maior salário em comparação com a população no mundo. Pesquisadores criam vacina experimental que combate quase todos os vírus da gripe comum. Com frio intenso, o Texas cria abrigos para receber mais de 10 mil imigrantes. E diante da gravidade da tempestade de inverno que coloca 100 milhões de pessoas sob risco, o presidente faz pronunciamento e pede para as pessoas ficarem em casa. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre o jornal falando de uma política migratória da era Trump que vai voltar a funcionar a partir de amanhã, a chamada Public Charge Rule, em tradução literal, regra do custo público. Tá lembrado dessa medida? Não, olha, com certeza você conhece. Bom, era uma lei de 2019 que exigia que o imigrante comprovasse renda para se manter no país. Ele não podia usar, por exemplo, os serviços ou benefícios do governo. Se isso acontecesse, a pessoa era considerada um custo público e por isso não poderia aplicar para o Green Card. A Eloá Orazen explica toda essa história pra gente. Se você recebeu alguma assistência governamental e pretende aplicar para o Green Card, fique ligado. Uma regra que existe há anos e foi reeditada durante a era Trump, agora vai ser novamente alterada e volta a efeito a partir de amanhã. Conhecida como Public Charge Rule, ou regra do custo público, em tradução livre, a medida sob Trump estabelecia que imigrantes classificados como possíveis despesas para o governo tenham visto ou entrada no país negados. Para determinar se uma pessoa pode se tornar um peso para os cofres públicos, os agentes de imigração analisavam fatores como idade, condições de saúde, nível educacional, status financeiro e até situação familiar. Agora, a Casa Branca de Joe Biden quer trilhar um caminho parecido. A partir de amanhã, de acordo com dados do governo, imigrantes que derem entrada no pedido de Green Card terão de responder a mais questões no formulário I-485. Com base nesta nova regra, as autoridades consideram um candidato como um risco de prejuízo público se ele se beneficia ou já se beneficiou de algum programa assistencial. O tempo de processamento desses formulários pode variar de 12 a 22 meses e também depende da categoria de ajuste na qual o interessado está processando a solicitação. Existem 7 categorias principais que determinam quem é elegível para preencher o formulário I-485: família, emprego, talento especial, asilado ou refugiado, vítima de tráfico humano ou vítima de crime, além de programas especiais. A nova regra do Public Charge, que entra em vigor a partir do dia 23, na verdade ela não tem nada de nova, ela é simplesmente o retorno, a volta da regra antiga, que já estava em vigor desde 1999. É que a época do ex-presidente Trump, ele tentou aumentar a lista de benefícios públicos que faziam com que um imigrante não pudesse receber o seu Green Card. Mas essa discussão ficou no passado, volta a regra antiga então a partir do dia 23, que basicamente limita de receber o Green Card imigrantes que recebiam benefícios públicos de longo prazo e benefícios que envolviam cash assistance, né? Realmente assistência em dinheiro. Então, Seguridade Social, TANF e o Medicaid exemplos de situações onde o imigrante hoje não vai poder receber o Green Card. Mas todos aqueles outros itens que se discutia na época do Trump, aquilo já não é mais válido. E o impasse sobre o título 42 continua. Com isso, milhares de imigrantes estão acampados na fronteira sul à espera de uma definição se a política de saúde pública vai acabar ou não. O problema é que esses imigrantes enfrentam o frio intenso que já atinge a fronteira do México com os Estados Unidos. Eles estão pouco agasalhados, sem cobertores e sem comida. O Texas criou um abrigo para receber esses indocumentados. O Centro de Convenções de El Paso, no Texas, se transformou num abrigo gigante para os imigrantes. Cerca de 10 mil pessoas serão recolhidas nesse local. Outros espaços para indocumentados também estão sendo abertos na cidade americana.
A decisão foi tomada por causa do fim do Título 42, que pode ser decretado a qualquer momento, liberando a entrada de milhares de imigrantes, e também por causa do frio intenso que atinge a região. Durante a madrugada, as temperaturas estão caindo para 30 graus Fahrenheit. 400 membros da Guarda Nacional foram enviados à região para manter a ordem e ajudar os imigrantes. Do lado mexicano da fronteira, a fila de indocumentados aumenta a cada dia. As autoridades já falam em mais de 10 mil pessoas. Eles permanecem em filas ou acampados à espera da abertura da fronteira. A maioria, apesar de agasalhado, sofre com o frio intenso e diz não estar preparado para a chegada do inverno rigoroso. O México discute alternativas para manter as pessoas aquecidas e começou a distribuir cobertores aos indocumentados. Agora uma informação que vem lá do Brasil. Com a suspensão do serviço de emissão de passaportes por falta de verba do governo federal, cresce a fila de espera para a obtenção do documento. O número de brasileiros esperando para conseguir ter um passaporte em mãos já chega a 100 mil, segundo a Polícia Federal. Pois é, olha, todas essas pessoas já fizeram os trâmites necessários para solicitar esse documento, mas sem orçamento, a PF diz que não tem como imprimir ou entregar os passaportes pendentes. A PF esclarece ainda que o valor de R$ 257, que é pago pelo serviço, vai direto para o Tesouro Nacional e só pode ser usado se estiver disponível no orçamento que é repassado pelo governo. Na semana passada, o Congresso brasileiro chegou a aprovar um projeto de lei que viabiliza verba extra para solucionar esse problema. Mas ainda é preciso que o atual presidente Jair Bolsonaro sancione essa lei. O Planalto ainda não se pronunciou sobre esse assunto. Bom, e mudando de assunto, a gente fala agora de um levantamento feito pela rede de notícias CNN, que mostrou que os salários dos parlamentares brasileiros é até 15 vezes maior do que a renda média da população. Além disso, hoje, após um recente aumento salarial dos parlamentares, o Brasil passou a liderar o ranking mundial nesse quesito. Os dados do Brasil foram retirados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Do censo norte-americano vieram as informações dos Estados Unidos e o restante foi obtido pelo Banco Mundial. Após fazer um cruzamento destes dados, foi possível elencar um ranking mundial que mostra o salário de parlamentares em comparação proporcional com a renda mensal média da população. O Brasil ficou em primeiro lugar. Os nossos parlamentares ganham mais de R$ 41 mil por mês. 15 vezes mais do que a população, que ganha pouco mais de R$ 2.700. Em seguida, nessa lista, vem a Colômbia, a Bolívia, Chile, Uruguai, Itália, Argentina, Alemanha, Canadá e Estados Unidos. Aqui, o salário de um parlamentar é, em média, pouco mais que o dobro do que o de um cidadão comum. Especialistas explicam que o Brasil subiu para o primeiro lugar do ranking depois de um recente aumento salarial para os parlamentares que aconteceu através de um decreto legislativo, capaz de conceder reajustes a deputados federais, senadores, presidente, vice e ministros de Estado. No próximo bloco tem informações da prisão de um brasileiro que era considerado foragido da polícia dos Estados Unidos. E a gente traz também os detalhes sobre os esforços da ciência para desenvolver uma vacina universal contra todos os tipos de gripe comum. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Um brasileiro foragido da polícia norte-americana foi preso pela Polícia Federal do Brasil no Espírito Santo. O homem de 34 anos ainda não teve a identidade revelada. O antigo morador de Massachusetts teria fugido para o Brasil quando teve um mandado de prisão expedido contra ele aqui no país. O brasileiro responde por vários processos de estelionato e fraude. Ele é acusado de lesar intencionalmente várias pessoas que o contrataram para a realização de reformas de casas. Segundo a polícia norte-americana, ele tinha permissão de trabalho no país, mas fechava os contratos com os clientes, recebia o dinheiro adiantado e sumia.
Bom, agora a gente fala de saúde. Pesquisadores estão correndo contra o tempo para desenvolver uma vacina universal contra a gripe comum. A ideia é que esse novo imunizante seja de alta eficácia e mais amplo, atingindo quase todas as variações do vírus. As vacinas atuais protegem apenas contra 4 tipos de vírus, mas segundo os especialistas, existem 20 variações do influenza A e B. Pensando nisso, os pesquisadores criaram uma vacina de amplo espectro para atender todos os tipos de pessoas e combater os vírus mais agressivos. Eles fizeram testes em animais e descobriram que conseguiram imunizar todas as cobaias com sucesso. Apesar do resultado positivo, os cientistas dizem que a vacina ainda deve demorar para chegar no mercado. São necessários novos testes. Enquanto a ciência corre contra o tempo para descobrir uma vacina definitiva contra o vírus da gripe, que anualmente mata mais de 500 mil pessoas no mundo inteiro, as autoridades dos Estados Unidos pediram cautela neste final de ano. Eles alertaram que um inverno rigoroso, que já atinge 80% do país, pode dobrar o número de doentes. E recordaram que o território americano enfrenta a ameaça da tripledemia. Os vírus da Covid-19, gripe e RSV são doenças respiratórias que têm sintomas parecidos e que já estão deixando os hospitais lotados, com 70% dos leitos ocupados. E um tratamento experimental contra o câncer de mama em estágio avançado tem se mostrado promissor e animando médicos e pacientes. Essa novidade pode aumentar as chances de sobrevivência dos doentes e diminuir as taxas de morte pelo câncer de mama no mundo. O câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres. Por ano, são descobertos em média 2 milhões de novos casos no mundo. Só no Brasil são mais de 66 mil novos casos anualmente. Os números são assustadores. Mas com o avanço da tecnologia médica, hoje a chance de cura para a doença é de 95%. Os casos só são mais complicados quando o câncer de mama está em estágio avançado, chamado de metastático. E hoje, em média, 35% das mulheres brasileiras com a doença a descobrem já nessa fase. Por isso, os cientistas estão focando em pesquisas para tratar os estágios mais avançados do câncer de mama, a fim de aumentar as chances de vida de pacientes e diminuir o número de mortes relacionadas à doença. Um tratamento experimental específico é hoje considerado um dos mais promissores. Os resultados de um ensaio clínico de fase 3 foram apresentados neste mês em um simpósio de câncer de mama em San Antônio, no Texas. Os cientistas conseguiram parar a progressão da doença no dobro do tempo atual ao combinar 2 tratamentos já existentes, um oral e uma terapia endócrina. Apesar de animados, especialistas dizem que é importante continuar observando os resultados de outros ensaios para ver se o tratamento impacta realmente nas taxas de sobrevivência geral. Depois do intervalo tem prestação de serviço. A gente traz os detalhes de um estudo que apontou que os chocolates amargos podem conter metais pesados. E tem reportagem especial com dicas para manter o estresse longe das viagens e férias de fim de ano. Estamos de volta e com um alerta. Um estudo apontou que os chocolates amargos podem conter metais pesados. Quanto mais escuro for o chocolate, mais ele pode conter substâncias tóxicas, nocivas para a saúde. Vamos agora à nossa prestação de serviço. 28 marcas tradicionais foram analisadas pela organização Consumer Report. Os resultados apontaram para a presença de cádmio e chumbo. A exposição a altos níveis de chumbo, por exemplo, pode causar anemia, fraqueza e danos renais e cerebrais. Já o cádmio pode provocar hipertensão, doença cardiovascular nos rins, osteoporose e até câncer de pulmão. O estudo também mostrou que apenas 30 gramas por dia de dark chocolate é o suficiente para se contaminar acima do nível indicado pelas autoridades de saúde pública. E a expectativa de vida nos Estados Unidos caiu para a taxa mais baixa em 25 anos. Pois é, olha, o levantamento mostra que essa é a segunda queda consecutiva na média de vida aqui do país.
De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças e o Centro Nacional de Estatísticas de Saúde, hoje a expectativa de vida média de uma pessoa que vive nos Estados Unidos é de 76,4 anos. Esse é o nível mais baixo já registrado desde 1996. Os dados mostram que as doenças cardíacas foram a principal causa de morte em 2021, seguidas por câncer e Covid-19, respectivamente. A lista segue com as overdoses de drogas, AVCs e lesões não intencionais. Os pesquisadores dizem ainda que, em média, a expectativa de vida das mulheres é de 6 anos a mais do que a dos homens. A expectativa de vida corresponde à quantidade de anos que, em média, vive determinada população. A taxa é um dos indicadores sociais mais importantes de uma nação, que serve para avaliar a qualidade de vida dos cidadãos. Muita gente já está aí na contagem regressiva para a chegada do Natal. Eles querem encontrar amigos, parentes, trocar presentes e até comer, mas nem todo mundo pensa assim, né, Evelyn? Pois é, Ruth. Tem muita gente que tem que organizar, planejar as festas de final de ano e para essas pessoas é inevitável não ficar estressado. A Carla Marinho agora traz dicas para a gente de como aproveitar essas reuniões sem ficar irritado. Família reunida, mesa farta, casa decorada. Férias marcada. Para alguns é tempo de alegria, celebração e descanso. Mas para outros é quando o nível de estresse vai às alturas. Nos filmes, o estresse vira comédia, mas na vida real o assunto é sério. Lojas lotadas, inflação que aumentou o preço dos alimentos e presentes. Não importa o motivo, muita gente acaba ficando mais depressivo e ansioso com o peso das responsabilidades nesta época do ano. Para a psicóloga Jay Schneider, é preciso ficar atento aos primeiros sinais. E a gente percebe que está entrando ali naquele movimento de estresse quando a gente começa a pensar como vai ser a noite de Natal, como eu vou me dar com esses familiares, como é que vai ser a chegada de fulano, começa a lembrar de alguns estresses que já aconteceram no passado. De fato, 88% dos americanos se sentem estressados ao celebrar os feriados. E de acordo com pesquisa encomendada por uma empresa da indústria farmacêutica, um casal terá em média 7 discussões sobre o tema ao longo da temporada. O estudo, realizado com 2.000 americanos, examinou os fatores com maior potencial de transformar as sonhadas celebrações e férias de fim de ano em um verdadeiro pesadelo. Os resultados revelam que, para 35%, o estresse começa na escolha do lugar onde passar as férias. Já para 31%, o problema é quanto gastar com presentes. A pesquisa também descobriu que mais de 15% admitem que participar de conversas com familiares e amigos causa estresse. Mas calma, nem tudo é negativo. A pesquisa mostrou também que 82% dos americanos afirmam sentir o espírito natalino e são até mais sociais nesta época do ano. Quando se trata das férias, os resultados revelam que, para 82%, o mais importante é passar tempo de qualidade com a família e, para 53%, é ter capacidade de relaxar e se recuperar do ano que passou. Então, para não estragar a festa de ninguém, vale seguir as dicas para combater o estresse. Muitas das vezes a gente fica pensando que a nossa felicidade depende do que vai acontecer à nossa volta, no ambiente. Isso também interfere na nossa felicidade. Mas a gente pode trabalhar a nossa mente para estar feliz, independente das situações do nosso entorno. Então, se você estiver ali com a sua família, aproveite o que eles têm de melhor. Com certeza, todos eles têm algo que você pode apreciar. Depois do intervalo, com a chegada oficial do inverno, a gente mostra como lidar com os altos preços dos serviços de aquecimento em meio à temporada de frio intenso. E com mais de 100 milhões de pessoas sob alerta por causa da tempestade de inverno que atinge o país, tem recomendações importantes do governo sobre como evitar problemas e até mortes neste final de ano. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com.
Na Flórida, os motoristas que têm pisado fundo no acelerador em determinadas ruas e estradas estão sendo pegos de surpresa pelas forças de segurança. Pois é, olha, neste Natal, eles receberam um reforço e tanto. O Grinch, gente, aquele que detesta o Natal, tá de olho nos rapidinhos e ajudando a polícia a manter a ordem e a segurança nessa época de festas. E o melhor é que ele dá até uma multa diferente para os infratores, né, Ruth? Pois é, olha, esse alerta bem divertido, claro, tá viralizando na internet, dá só uma olhada. Se você está em Florida Keys, atenção ao velocímetro. É que tem um cara que não gosta nada de Natal querendo salgar as festas alheias. Merry Christmas! É o Grinch, que tá com tudo na beira das estradas. We're gonna get you! Acompanhado de policiais, ele tá de olho em quem ultrapassa a velocidade permitida na via. E olha, tá cheio de vontade de dar umas multas por aí. Ho, 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 ho. Come on down! Ele grita, diz que tem presentinhos para os motoristas apressados. Este homem foi parado por estar um pouco acima da velocidade permitida e demorou para entender o que estava acontecendo. Because it's the holidays, we give you a choice between a ticket or an onion. Aí o Grinch explicou e disse que ele poderia escolher entre uma multa de cerca de $400 ou uma cebola. I think I'll take the onion if you don't mind. Very wise man. O mesmo fez este outro motorista que entrou na brincadeira. He chose the onion. There you go for Merry Christmas. Happy onions. Quem estava por trás da fantasia de Grinch era o xerife do condado de Monroe, Lou Capuro. Ele disse que decidiu retratar o personagem fictício do Natal para chamar a atenção dos motoristas de uma forma simpática para a necessidade de obedecer os limites de velocidade, principalmente nas zonas escolares. Even though it's the holiday seasons, we want people to be aware of that and we want them to slow down. Criativa essa iniciativa, né, Evelyn? Valeu a pena, você viu que funcionou, né? Isso aí, chamou a atenção de uma forma divertida, mas deu a bronca ali na galera, o xerife, né? E ficaram prestando atenção. A partir de agora, eu tenho certeza que eles vão prestar atenção ali, ó, na velocidade. Certeza. Enquanto a gente tava vendo aqui, eu tava falando que eu tô vestida de Grinch hoje, mas em minha defesa, não sou igual o Grinch, tá, gente? Eu adoro o Natal. Amanhã, inclusive, eu vim de vermelhinho. Não, e ela toda animada, ela realmente não tem nada a ver com o Grinch, ela é o oposto do Grinch, foi coincidência, só isso. Em minha defesa, isso aí, amiga, em clima natalino me defende aqui pra galera, porque eu tô parecida com o Grinch, mas tem nada a ver com ele. Não tem nada não, pode deixar, a gente defende aqui. Bom, vamos então para a previsão do tempo, vamos ver como é que vai estar o clima amanhã em todo o país, vamos lá? Olha, Boston, tempo chuvoso, aí mínima de 14, bastante frio. Neve em Nova York, Washington, chuva, aí mínima de 12, máxima de 48. Orlando e Miami, tempestade, máxima de 80 nessa região, mínima de 31 graus. Dallas, Houston, tempo encoberto, sol entre nuvens, máxima de 32, mínima de 21. Bastante frio, Evelyn. Bastante frio. Agora em Seattle, gente, imagina, 36 de mínima, muita chuva e o sol nem aparece por lá amanhã. Na Califórnia, em São Francisco e Los Angeles, duas regiões com temperaturas bem diferentes. Em São Francisco, tempo encoberto, e em Los Angeles, sol brilhando bastante, né, Ruth? Mas mínima chega ali aos 50. E em Las Vegas, em Nevada, chega a 39 de mínima com tempo encoberto. Pois é, bastante frio. Vocês viram aí, então, que as temperaturas já estão despencando em boa parte do país. 100 milhões de pessoas agora estão sob alerta dessa bomba ciclone que está atingindo os Estados Unidos de costa a costa. Só para vocês terem uma ideia, é tanto frio que em Denver, por exemplo, em apenas 8 minutos, gente, a temperatura despencou 32 graus. Até o presidente Joe Biden fez um pronunciamento de alerta à população. Olha só. Joe Biden usou o Twitter para pedir aos cidadãos que tomem cuidado com o frio extremo que atinge o país. No Salão Oval, ele lembrou que este alerta meteorológico era sério e importante. It's dangerous and threatening. This is really a very serious weather alert here. Disse para as pessoas seguirem as orientações das autoridades e evitarem catástrofes e perdas humanas. Afirmou que o governo estava acompanhando atentamente as notícias e pediu para as pessoas que planejam viajar saírem de casa agora e não esperarem o clima piorar. Depois, concluiu, não é um caso de vida ou morte, mas vai ser se você não sair logo. O Centro Nacional de Meteorologia citou que grande parte do país está perigosamente frio.
que a mudança do clima é repentina, com rajadas de ventos que impedem de dirigir e que podem congelar a pele em minutos. Este vídeo, gravado por uma patrulha rodoviária em Wyoming, mostrou a velocidade da tempestade e a falta de visibilidade. As autoridades receberam mais de 800 pedidos de ajuda nas últimas 12 horas só nessa região. Bom, depois desse alerta do presidente Biden, as autoridades emitiram até um comunicado pedindo para as pessoas se protegerem das baixas temperaturas e deixarem suas casas aquecidas. Mas olha, é bom se preparar, viu? Porque esse aquecimento vai pesar no bolso. As previsões são de contas altíssimas neste inverno. A Giovanna Locatelli tem todas as informações. A projeção do aumento de custos de aquecimento para este inverno é da Energy Information Administration. Segundo dados da organização governamental, a maioria dos americanos irá gastar mais combustível para manter suas casas aquecidas. O motivo é o inverno mais rigoroso nesta temporada. Para os especialistas, entre os motivos do aumento dos preços do gás natural e do petróleo estão a inflação persistente e a guerra da Rússia na Ucrânia. O levantamento mostra ainda que o custo para aquecer uma casa com gás natural deve ficar 28% maior. Já o morador que preferir usar óleo para o aquecimento vai pagar 27% a mais. E se a opção for pelo aquecimento elétrico, a conta vai ficar em torno de 10% mais cara. O reflexo deste aumento é a inadimplência. Segundo dados do Programa Federal de Assistência Energética Residencial de Baixa Renda, mais de 20 milhões de famílias americanas estão com as contas de serviço de energia atrasadas. Para especialistas do setor, uma das alternativas é a opção por painéis solares. Com painéis solares é a única alternativa que você tem. Para gás não tem alternativa, para óleo não tem alternativa, mas para eletricidade tem, através de painéis solares. Você pode economizar até mais de 50% na conta que você paga hoje ou até mesmo ficar sem conta completa. Bom, tá aí o alerta. Vale também lembrar, né, Ruth, que a gente já trouxe essa informação aqui no jornal. Existe um plano do governo de ajuda para pessoas aí de baixa renda que podem se cadastrar no site do governo e receber ajuda financeira para poder custear o aquecimento durante esse inverno. É importante, então procura aí, entra no site do governo, procura, se informa e vai atrás disso daí. É uma boa dica, realmente. Uma boa dica, porque vai ficar caro realmente, vai pesar no bolso. Vai. Bom, o Jornal Américas no Ar termina aqui então. A gente espera vocês amanhã às 7h30 da noite. A gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Agora vocês ficam com mais um episódio da reapresentação da novela Jesus. Uma boa noite. Boa noite.